Olá, eu estou aqui com a doutora Cláudia Pietro Biasi, que é pediatra e vai explicar para nós o porquê, com a saída do verão e entrada do outono, as crianças sofrem tanto com problemas respiratórios. Explica para nós, doutora Cláudia, por que isso acontece? Olá, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Então, com a chegada do inverno, as crianças ficam em ambientes mais fechados, a circulação dos ambientes não é muito favorável também, então pessoas ficam juntas em locais mais fechados. Vírus novos acabam circulando todos os anos e muitas vezes nesse início de estação as vacinas ainda não estão sendo aplicadas. Às vezes a gente deixa para fazer isso depois e isso favorece muito o aparecimento desses vírus que são o principal deles, o causador de sintomas respiratórios em crianças pequenas, que é o sincicial respiratório, e o próprio influenza, que todo ano a gente tem vacinação contra a gripe, então esses dois são muito importantes. Mas também a gente não pode esquecer do Covid, que também é um vírus que circula em creches, em locais com aglomeração de pessoas, então a gente tem que ficar atento a esses dois fatores que são muito importantes. Então, locais mais aglomerados, mais fechados e circulação de vírus causados, então, por esses três que são os principais das estações, então, mais frias. E como que os pais podem melhorar esse cenário? Mantendo a vacinação das crianças em dia, que é, então, o nosso ponto-chave, né? Manter principalmente dois fatores que são hidratação e também a nutrição das crianças. Criança tem uma época que não quer comer direito, que acaba comendo de forma mais seletiva, fazendo com que eles tenham alguns déficits nutricionais. Às vezes anemia, às vezes algum déficit de algumas vitaminas específicas. Então, crianças precisam suplementar vitaminas até os 2 anos. Pela recomendação do Ministério da Saúde, para todas as crianças a gente recomenda a suplementação de vitamina D e do ferro. Às vezes, em decorrência das crianças ficarem mais doentes nesses períodos, fazendo um parênteses, existe a descrição de literatura, então, que a gente considera normal uma criança fazer de 10 a 12 infecções respiratórias num ano. Então, mesmo as crianças bem nutridas podem fazer essas infecções uma vez por mês e ser normal. Então, a gente às vezes fica um pouco preocupado achando que criança tendo infecção recorrente tem alguma coisa de errado. Às vezes não tem nada de errado. É esse início de vida escolar. Mas apesar disso, então, a gente precisa lembrar que a nutrição é muito importante para a gente manter, então, esses níveis de ferro adequados, fazer com que a criança coma todos os micronutrientes numa refeição. É difícil, mas precisamos tentar fazer com que comam comidas saudáveis, evitando esses contaminantes alimentares. Então, uma criança bem nutrida é uma criança que desenvolve menos chance de ter doenças, seja elas respiratórias, né, que são as mais comuns dessa estação, e essas que estamos, então, comentando hoje, como um melhor desenvolvimento cognitivo também. Então, crianças bem nutridas desenvolvem esse melhor cognição. E manter a boa hidratação também. No inverno a gente consome menos água, no período frio a gente consome menos água, então a gente tem que estimular a criança a tomar líquidos de algum jeito, seja por meio de chá, seja por ofertas mais frequentes de líquidos também. Doutora, e quanto à medicação em casa? Por exemplo, a criança está mais gripada, está com uma tosse, os pais devem fazer essa medicação em casa ou é recomendado que faça consulta com o pediatra de confiança? Acho que sempre que for algo inicial, os pais têm essa autonomia, essa liberdade para fazer uma inalação com sorinho puro, às vezes, para manter a via aérea aberta, uma limpeza nasal feita de forma correta. São indicações de lavagem nasal, as crianças que estão com obstrução nasal, estão com coriza, seja clara, seja mais amarelada, mas a gente tem que fazer essa lavagem nasal de forma correta.
Não dá para sair fazendo lavagem nasal com a criança com muita pressão, porque aí a gente vai obstruir mais a via aérea da criança, ou então empurrar essa secreção lá pro ouvido, causando as otites. Então a gente tem coisas para que a gente faça em casa, manter então essa via aérea limpinha, tentar fazer uma inalação. Às vezes, dependendo da criança, se não tiver nenhuma alergia medicamentosa, já consultou outras vezes com o pediatra, já sabe de algum antialérgico que possa ter usado para melhora do controle da coriza, ok? Se não, a gente orienta assim que as crianças a partir de 1 ano podem receber um chá com o mel, por exemplo, que o mel ele é um antitussígeno, isso a gente pode fazer, mas também não é para usar o mel em excesso. Então, tudo tem que ponderar. Em crianças, a gente usa mel a partir de 1 ano, liberado na literatura para adoçar os alimentos a partir dos 2 anos, mas para combate à tosse a partir de 1 ano. Então, isso são coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Manter o nosso ambiente, se for ficar num ambiente muito fechado, com um umidificador, deixar um umidificador no ambiente para deixar aquele ambiente que vai ficar muito fechado no período noturno, meia hora antes de dormir, dá uma ligadinha no umidificador, depois organiza uma temperatura, se for utilizar o condicionado, que seja entre 25 graus, 26 nos períodos mais frios. Nos períodos de verão, então, dá para usar até entre 24 e 25, sempre com o umidificador ligado. Evitar que no quarto tenha muita cortina, muito tapete, bichinho de pelúcia, que são coisas que acumulam poeira e fazem com que, às vezes, essa criança deite e comece a tossir demais. Então, essas coisas a gente tem que dar uma limpada no quarto para evitar com que piore também essas tosses no período noturno. Então, pais, vocês que têm filhos pequenos, na idade pré-escolar, escolar, bebezinhos, mantenham as vacinas em dia. Existe também a vacina nova da bronquiolite, indicada para crianças abaixo de 1 ano, acima de 1 ano com algumas condições especiais. Então, é interessante para quem tem a condição de manter todo o calendário em dia, vacine contra influenza, contra a Covid e mantenha as vias aéreas do nenenzinho sempre desobstruídas, limpinhas. Eu acho que é isso que a gente pode fazer nesse período, evitar aglomerações e manter uma boa nutrição das crianças.